diante desta verdadeira catequização que se dá hoje no Brasil por parte dos neopentecostais, em que você substitui a política por Deus. Como é que você faz esse combate e mostra a esta população vulnerável, né, que há saídas outras, que não a promessa do empreendedorismo ou da vida eterna? Então, Juca, essa questão é muito boa, porque eu até acabei de escrever um texto sobre esse filme da Petra, né, que deve sair nos próximos dias, Apocalipse nos Trópicos, que eu acho um filme corajoso, eu acho um filme que levanta questões importantes, eu não faço as críticas que fizeram, mas eu acho que ele levanta uma questão ainda mais complicada, mais difícil, que é a seguinte: na verdade, a gente admitiu que, durante muito tempo, que a modernidade ela era marcada por uma certa ideia de desencantamento, um certo desencantamento que colocava a religião fora do espectro da política, como se a democracia tirasse a religião, tirasse o poder clerical e colocasse, então, uma espécie de poder da argumentação racional, entre outras coisas, que não tem relação com esse tipo de dinâmica de fé e de entusiasmo que é próprio das crenças religiosas. Eu acho isso errado, eu acho essa leitura errada, essa leitura historicamente equivocada. Primeiro, nunca houve uma separação clara entre religião e política nas nossas sociedades modernas. A gente está falando de sociedades onde, por exemplo, a Alemanha foi governada ainda é governada hoje por um partido democrata cristão, né? Ou seja, a ideia de que, bem, é possível que valores de uma certa religião possam servir como horizonte de ação política. A Inglaterra, o chefe de Estado, é chefe da religião, né? A Dinamarca é a mesma coisa. Você tem, ou seja, isso são só exemplos de como essa relação ela é muito mais intrincada do que a gente admite. Eu ainda diria uma outra coisa, quer dizer, a força teológica é uma força que não pode ser descolada do campo político. Existe um teórico italiano chamado Mario Tronti que falou uma coisa que me chamou muita atenção, falava, olha, a política do século XX foi um embate entre duas forças teológicas políticas. Se você pensa a política revolucionária emancipatória, por exemplo, alguém como Engels costumava dizer, olha, a primeira revolução social que a Europa conheceu foi a revolta dos anabatistas em 1525, que era uma revolta protestante, a revolta do Thomas Müntzer, que inclusive alguém como o Ernest Bloch vai falar, olha, o Müntzer é uma espécie de teólogo da revolução. Se você pegar, por exemplo, a Revolução Haitiana, que é uma primeira revolução de pessoas que se colocaram sob a situação de escravidão e bem-sucedida, ela começa num ritual voodoo. Se você pegar, por exemplo, o que é a ideia do comunismo agrário, ele começa com os puritanos britânicos, os diggers, né, que depois vão ser, inclusive, reconhecidos dentro da Revolução Soviética como predecessores. Ou seja, a relação, é possível que a força teológica ela tenha um elemento de emancipação, porque basta que ela não seja mais esse elemento de separar o nosso mundo de um outro, mas de falar, não, de fato, nós não somos desse mundo, mas nós queremos que esse outro mundo se realize aqui e agora. E eu diria assim, até o socialismo ele era isso, ele era uma religião, ele queria ser uma religião depois da religião, né? Ele queria ser como um pouco Prometeu, que rouba o fogo, esse fogo do entusiasmo, para os homens, e faz com que os humanos, então, tenham essa força de transformação. Então, eu diria, não é possível se contrapor a essa religiosidade que hoje é forte no Brasil sem uma outra integração desse entusiasmo, eu diria mesmo dessa luta por uma espécie de, não, eu não sou desse mundo, eu quero um outro mundo, né? Que é um elemento constituinte das experiências políticas as mais importantes que nós conhecemos. Mas aí você diria que, de alguma maneira, o que a gente tem visto na história recente do Brasil é que a direita foi capaz de roubar esta ideia, roubar a utopia da esquerda? Eu acho que sim, acho que esse é um grande problema mesmo. Eu acho que exatamente o momento onde as forças progressistas elas se desencantam, elas não têm mais esse entusiasmo de quem diz, não, nós temos um outro mundo para realizar. A gente tem um outro horizonte, uma outra vida social que é possível de ser feita. Uma vida social marcada pela igualdade radical, marcada pela soberania popular, e por mais que a gente saiba que é complicado fazer isso, por mais que a gente saiba que isso não é uma questão por procuração, que isso não vai ser feito do dia para a noite, nós vamos mostrar à sociedade que nós estamos lutando para isso a todo momento.
Um pouco como a extrema-direita faz. A extrema-direita tem um horizonte do que deve ser a sociedade. É catastrófico, mas tem. Mas, por exemplo, alguém como o Milei, quando ganha, ele aparece com 600 medidas econômicas na primeira semana. Né? Ele não aprova 600, aprova 100, mas isso pouco importa, porque você sinaliza para a sociedade: olha, eu tenho uma alternativa de sociedade. E eu acho que nós perdemos isso em larga medida, para sermos gestores mais racionais das crises do capitalismo, gestores mais humanos das crises do capitalismo. Certo? Que eu acho que isso é uma tarefa que não nos cabe. E não só não nos cabe, como ela é impossível de ser realizada. Porque essas crises, elas são ingerenciáveis. A gente não vai conseguir fazer isso. Aí você diz que é uma outra frase sua que eu acho brilhante no seu livro. A esquerda que não teme dizer seu nome, pela editora Planeta. O capitalismo não se reforma, acelera. Eu acho isso mesmo, acho assim, historicamente isso é comprovado, porque veja só, um sistema que é baseado na ideia da maximização dos interesses individuais, é um pouco a ideia fundamental do capitalismo. Se eu luto pelos meus interesses individuais, eu acabo produzindo a riqueza social. Lembro o Adam Smith falando: olha, eu não vou pedir que o cervejeiro não seja egoísta, eu não espero o altruísmo do açougueiro. Eu quero que ele seja egoísta, que ele consiga fazer, porque assim ele vai tentar fazer a melhor carne, vai fazer a melhor cerveja, porque ele vai querer ter o máximo de espaço, de menos concorrência, e com isso a riqueza social se desenvolve. É claro que falta uma teoria do monopólio aí, mas de toda maneira essa é um pouco a ilusão que nos vendem até hoje. Né? Se você seguir seus interesses, você vai conseguir efetivamente produzir a riqueza social. Só que para um sistema como esse, é irracional você pensar sobre o estado do mundo daqui a 50 anos. Entendeu? Por que eu vou ficar preocupado em crise ecológica se daqui a 50 anos eu não vou estar mais aqui? E mais do que isso, sim, eu vou ficar preocupado com a vida dos meus filhos, mas se eu ficar contando com o amor que os capitalistas têm pelo seu filho para conseguir garantir alguma racionalidade a longo prazo, a gente está completamente perdido. Né? Então o que acontece é que para esse sistema, uma crise é uma oportunidade de ganho. E é o que a gente viu isso acontecer. Teve a pandemia. O que aconteceu? Você teve uma concentração ainda maior de estoque imobiliário nas grandes cidades. Por quê? Porque as pessoas aproveitaram dessa precarização para conseguir ganhar, auferir em cima disso. Vê o que acontece com as crises ecológicas no Brasil. Pega o caso do Rio Grande, que caiu água abaixo. Quer dizer, a gente está reconstruindo o Rio Grande sobre novas bases. Teve alguma modificação? Teve uma regulação depois disso? Uma regulação a respeito do modelo de ocupação do solo, certo? Modelo de organização econômica? Não, a gente continua da mesma forma, fortalecendo estruturas de monopólio e de concentração. Cada vez mais, a gente percebe que a lógica é uma lógica cada vez mais concentracionista. Eu estava vendo uma entrevista do Peter Thiel, que é um desses do Vale do Silício, falando claramente, olha, ele falou, essas são as palavras: concorrência é para perdedores, for losers. Né? O que a gente quer é criar monopólio. E a gente está vendo isso. A ação do Trump contra o Brasil é essa, basicamente. Né? Então, esse é o eixo. Então, dentro desse horizonte, a gente tem que entender que o capitalismo ele não vai se reformar, ele acelera nas suas duas ilusões fundamentais, que é a capacidade de extração infinita de valor da terra e do trabalho. Ele acredita que você pode continuar fazendo isso como se fosse um dado infinito.